boa noite. Após 3 semanas de protestos, as manifestações por todo o país produziram um terremoto na política. A presidente Dilma Rousseff não se elegeria mais em primeiro turno, se a eleição fosse hoje, segundo uma nova pesquisa Datafolha. Os protestos também ganharam o apoio de cerca de 80% da população e quase 90% entre os paulistanos. Estou aqui para falar sobre esse assunto com a colunista da Folha, Mônica Bergamo, e o diretor-geral do Datafolha, Mauro Paulino. Esses números são uma bomba atômica e deixam o quadro político bastante indefinido há pouco mais de um ano da eleição de 2014. Ela mostra essa repulsa mesmo generalizada aos políticos, aos partidos, mas de qualquer forma o que salta aos olhos é que cresce o pessimismo em relação ao cenário econômico e cresce muito a repulsa aos políticos tradicionais. A grande perdedora nessa história é a Dilma, né? Cai 27 pontos a avaliação do governo dela de ótimo ou bom. Ela cai junto com todos os representantes do Poder Executivo. Agora, o que eu acho que a gente vai ter de consequência imediata é uma grande dificuldade de governabilidade da presidente Dilma Rousseff. Eu acho que a presidente Dilma Rousseff já estava enfrentando um cenário econômico adverso, né? Agora, eu acho que quando você tem um cenário político também adverso, porque ela tem uma relação absolutamente deteriorada com os aliados, ironicamente, na minha avaliação, quem ganha peso no momento desse, numa crise dessa que está sendo que conduzir a crise, justamente são os políticos, que justamente a população tanto rejeita. Por exemplo, eu acho que o Renan Calheiros, uma figura como ele, ganha um enorme peso numa circunstância dessa, ali para lidar com o Senado e para, inclusive, segurar um pouco uma crise maior para cima do governo dela. E pela primeira vez na semana passada, o Datafolha fez uma pesquisa nacional para ver o apoio às manifestações e o número é alto, né? 81%. 81% apoiam as manifestações, apoiam os protestos. O prefeito Fernando Haddad falou algo que eu acho curioso e com o qual eu concordo. Talvez o excepcional seja o Brasil nunca ter tido, ou há muito tempo não tem essas manifestações. Então o Brasil estava totalmente fora da curva de todos os países e agora talvez a gente esteja entrando numa curva que para nós é tão surpreendente, mas que é uma coisa absolutamente normal em vários outros países. Agora, Mauro, pela primeira vez desde que a Dilma assumiu a presidência, ela não se reelegeria em primeiro turno se a eleição fosse hoje. Dilma caiu nos últimos 20 dias de 51% para 30% das intenções de voto estimuladas, ou seja, quando a gente apresenta um cartão com os candidatos. Marina Silva cresceu de 16% para 23% e Aécio Neves de 14% para 17%. Mas o mais importante é que cresceu muito a taxa dos eleitores sem candidato, tanto na pesquisa espontânea quanto nessa pesquisa estimulada. Nesse momento, a taxa dos que votam em branco ou nulo cresceu de 7% para 16%. O Datafolha feriu também um cenário com o presidente do STF, Joaquim Barbosa. Ele aumentou bastante as intenções de voto, embora ele venha declarando que não é candidato. Joaquim Barbosa dobrou a sua intenção de voto. Ele passou de 8 para 15 pontos, praticamente dobrou. Até porque ele é o candidato ou pré-candidato dos que estão colocados que melhor representa esses eleitores que rejeitam os partidos. O candidato sem partido, na verdade, foi o que mais conseguiu crescer. Os apartidários acabaram formando um novo partido. Você tem 2 líderes, que é o Joaquim, que eu particularmente não acredito que seja candidato, e a Marina, que está montando um partido que não tem nome de partido, uma pessoa que não se posiciona claramente. Por exemplo, você não consegue saber da Marina e nem sequer em quem ela votou no segundo turno da eleição passada. É uma coisa absolutamente despolitizada, bandeiras genéricas, sem desqualificá-la, porque eu acho que ela tem um debate de alto nível em muitas questões, mas não em questões ideológicas mais definidas. Ela não se define. Mas agora esse descontentamento com a Dilma e esse vácuo que está se abrindo aí com um aumento do total de pessoas sem partido, né, que dobrou, vocês acham que isso pode abrir uma brecha para um aventureiro ou mesmo para a volta do Lula? As opiniões elas estão mudando muito rapidamente nesse momento. Os brasileiros estão esperando também a resposta que os políticos vão dar. É um cenário também, a meu ver, propício para esse tipo de lançamento de candidatura de algum aventureiro. Sim. No caso do Lula, Mauro, quais são os números? Sim, o Lula numa situação contra Marina, Aécio e Eduardo Campos, ele cai de 55% para 46%. É uma queda menor, bem menor, menos significativa do que a de Dilma,
Ele é, nesse momento, o candidato petista, uma candidatura mais viável. Olha, quem conhece bem o Lula diz que esse sonho nunca foi definitivamente enterrado. Porém, o Lula foi atropelado por algumas circunstâncias que não existiam quando a Dilma se elegeu, que foi um problema de saúde grave, que ele tratou, aparentemente está curado, mas é algo muito delicado ainda com o qual ele precisou lidar. O julgamento do Mensalão, que o ex-presidente Lula não achava que teria esse tamanho, essa repercussão, não achava sequer que seria julgado nesse período aqui, e a própria vontade da presidente Dilma, que atropelou um pouco as pretensões e o fez lançá-la. Então ele teria que fazer um recuo enorme, muito maior do que ele teria que fazer antes de ele lançá-la. Quer dizer, ela teria que pedir para ele ser o candidato praticamente. Agora, que a pressão sobre ele já existia de empresários, de políticos, e isso vai aumentar tremendamente com essa pesquisa, eu acho que sim. E no caso da situação econômica, azedou geral a percepção da população. Subiu de 36% para 44% o total dos que acham que o desemprego vai aumentar. Inflação, maioria absoluta, acham que vai aumentar a inflação e que o salário vai perder o poder de compra, né? Aumentou de 27% para 38% do total. A pesquisa feita no início do mês já sinalizava para esse agravamento aí da situação econômica, da perda de confiança na situação econômica do país. E nós estamos falando isso, eu acho que essa é uma observação, quer dizer, essa falta de confiança num cenário econômico que, de fato, é difícil, mas ele não está extremamente deteriorado. Por exemplo, se a gente pegar o fim do governo Fernando Henrique, a inflação era o dobro, o desemprego era muito maior. Então eu não sei onde é que esse negócio vai parar. Vocês imaginavam que uma bandeira como essa, do passe livre de ônibus, pudesse ter esse tipo de repercussão? Porque algumas coisas aconteceram na semana passada no Brasil. A presidente Dilma chegou a lançar a ideia de um plebiscito. O governador Geraldo Alckmin vendeu até helicóptero aqui em São Paulo para poder mostrar ali uma certa austeridade. E pela primeira vez desde a redemocratização, um deputado, Nathan Donadon, que era do PMDB e foi expulso do partido, agora está preso. A pesquisa do início do mês dava alguns indícios de que a população começava a se preocupar muito com a situação econômica. A questão da tarifa, que não deixa de ser econômica, fez com que despertasse essa revolta. Bom, a TV Folha foi para uma cidade na Bélgica, onde começou a experiência do passe livre, onde os manifestantes aqui no Brasil se inspiraram. E uma outra cidade no interior de São Paulo, Agudos, que tem também passe livre para os cidadãos.